Fala galera, mais uma quinta-feira, mais uma aulinha de biologia. Hoje vamos continuar com essa parte da divisão celular, tá? Vocês viram a parte de mitose com a Karina semana passada. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a parte da meiose, tá? Para recapitular, o que vocês viram na parte de mitose, né? É uma divisão celular que consiste numa divisão equacional. O que significa equacional? Vem de igual. A quantidade de cromossomos que a célula-mãe tem vai ser a mesma quantidade de cromossomos que as suas células filhas vão ter. Ou seja, se eu tenho uma célula com 4 cromossomos, ela vai fazer a mitose, vai dar origem a duas células que cada uma também tem 4 cromossomos, certo? O que nós vamos ver hoje na meiose vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter uma etapa reducional para depois termos essa etapa equacional. Então, durante a etapa reducional da meiose, nós vamos, como a própria palavra diz, reduzir a quantidade de cromossomos que aquela célula tem, tá? Nós vamos começar com uma célula-mãe com 2N, certo? Uma célula diploide, 2N, e no final nós vamos dar origem a 4 células filhas, cada uma com N cromossomos. Ou seja, pegando o mesmo exemplo, se eu tiver uma célula qualquer de 4 cromossomos, no final de uma meiose, essa célula vai dar origem a outras 4 células, cada uma com 2 cromossomos, porque ela passa por uma etapa reducional, tá? Então a gente vai ver que basicamente o objetivo da meiose é criar gametas, tá? Células gaméticas. Esse é o único objetivo que a gente vai ter para a meiose. Diferente do que vocês viram na mitose. Na mitose, nós temos o objetivo de multiplicar a quantidade de células, podendo ser usadas como forma de regenerar tecidos perdidos. Quando a gente fala de crescimento do organismo, quando ele é pluricelular, para ele crescer, ele precisa aumentar a quantidade de células. Então a mitose vai aumentar a quantidade de células que aquele organismo tem, fazendo com que ele cresça, né? Quando a gente fala do desenvolvimento embrionário, o zigoto, que é uma célula só, precisa aumentar a quantidade de células até se tornar um organismo completo. Então precisa fazer várias mitoses consecutivas. Quando a gente fala de meiose, o nosso objetivo é formar gametas, ponto. Espermatozoide, óvulo, whatever. O importante é criar essas células gaméticas. E por que é importante você passar por uma meiose para criar essas células gaméticas? Porque pensa comigo, qual é o número de cromossomos que um ser humano tem? 46. Legal. Então, se eu criar a partir de uma mitose o meu gameta vai ter 46. Quando ele encontrar com outro gameta vai ter 46 também. Esses gametas vão somar a quantidade de cromossomos para criar o zigoto. E aí você ter a quantidade de cromossomos duplicado é um problema. Por isso que os gametas são formados a partir de uma etapa reducional desse número de cromossomos. Porque aí, metade com metade, eu formo o inteiro, eu mantenho o número de cromossomos da espécie. Beleza? Que é o que a gente quer manter. A gente quer manter o número de cromossomos para evitar quaisquer tipos de problemas. Então, basicamente, como já comecei na introdução, a meiose é esse processo de divisão das células para formar gametas. Então, uma célula diploide vai dar origem a células haploides. Essas células haploides, ou seja, com quantidade N de cromossomos, vão ser os nossos gametas. Lembrando que quando a gente coloca essa nomenclatura 2N, N, o que a gente está dizendo? Um organismo diploide tem um par para cada tipo de cromossomo. Então, por exemplo, se eu tenho os cromossomos 1, 2 e 3, eu tenho 2 cromossomos do tipo 1, eu tenho 2 cromossomos do tipo 2 e 2 cromossomos do tipo 3. Quando a gente fala do organismo haploide, ou seja, do N, significa que ele só tem um de cada um daquele cromossomo. Então ele vai ter um cromossomo 1, um cromossomo 2 e um cromossomo 3. Então a gente vai ver que a meiose ela é muito parecida com a mitose em vários aspectos. Tá? Inclusive, como eu tinha comentado, a meiose, o evento meiose, ele é dividido em duas grandes subetapas. A primeira etapa é a meiose 1 e a segunda é a meiose 2. Você vai ver que a meiose 2 ela é muito parecida com a mitose, porque ela é a etapa equacional da meiose. Já a meiose 1, ela vai ser um pouco diferente da mitose, porque a meiose 1 é um evento reducional. Então a gente vai ter as mesmas subetapas que uma mitose tem, tá? São os mesmos nomes: prófase, metáfase, anáfase, telófase.
tá? São os mesmos nomes. A diferença é que a gente vai classificar como prófase 1, prófase 2, tá? Dependendo de qual das meioses a gente estiver falando. Se eu estou falando da meiose 1, eu estou falando da prófase 1, da metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Se eu estou falando da meiose 2, eu tenho a prófase 2, a telófase 2, enfim, vocês entenderam. Quando eu falo da meiose 1, essas etapas vão ser um pouco diferentes do que a gente vê na mitose, porque a gente vai ter eventos reducionais acontecendo. A gente vai ter essa redução do número de cromossomos. E a gente vai ver isso acontecendo durante a prófase, tá? É durante a prófase 1 que vai ocorrer essa etapa reducional. Só que a prófase 1 da meiose, ela é extremamente complexa, tá? Então a gente vai dividir ela em várias subfases, tá? Então, prófase 1, por acontecerem muitos eventos, a gente vai dividir ela nessas 5 subfases. A primeira subfase é chamada de leptóteno, tá? Onde nós temos os cromossomos formados por duas cromátides, certo? Recapitulando o que a gente já viu na aula passada. Vocês viram que, graças ao evento de duplicação do DNA, os cromossomos ficam duplicados. Cada cromossomo vai ter uma cópia dele próprio. Vai ter duas cromátides. Aquele cromossomo clássico que a gente pensa num xizinho, cada perninha do X ali é uma cromátide. São as chamadas cromátides irmãs, certo? Então, os cromossomos são formados por essas cromátides e a gente começa a ver umas pequenas condensações nessas cromátides chamadas de cromômeros. No zigóteno, a gente começa a ter o emparelhamento dos cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São os dois cromossomos que fazem parte de um mesmo par. Se eu tenho o cromossomo de número 1, eu tenho um par de cromossomos número 1. Então, esses dois cromossomos do par número 1 estão se emparelhando, estão ficando um do lado do outro. Ok? E agora o paquítrene, onde a gente vai ver um dos eventos mais importantes quando a gente fala sobre a meiose, tá? Vamos lá. Os cromossomos homólogos possuem um total de 4 cromátides, certo? Já que são um par de cromossomos e vocês têm as cromátides irmãs. Beleza. O que vai acontecer aqui nesse evento? As cromátides podem sofrer uma pequena ruptura e troca desses pedaços que foi rompido, tá? É como se, visualiza o seguinte, dois cromossomos, os dois xizinhos, cada xizinho vai enrolar a perna um com o outro, como a gente está vendo ali na primeira imagem, tá? Eles vão trocar esses pedacinhos que cruzaram dessas perninhas do cromossomo. O que significa isso biologicamente falando? Trocou-se uma parte do DNA entre elas. Entre elas quem? As cromátides de dois cromossomos homólogos, tá? Essa troca é sempre entre cromossomos homólogos. Se você troca pedaços de cromossomo com outro par de cromossomos, isso é uma alteração genética um pouco mais complicada. O que a gente está falando aqui é do evento chamado crossing over, ou também chamado de permutação, tá? Esse crossing over é essa troca de pedaços de DNA entre dois cromossomos homólogos. Por que isso é importante? Porque isso pode trocar algum gene, tá? Então, como na imagem ali está listado os que seriam genes A, B e C. Você vê que trocou os genes C ali entre os dois cromossomos homólogos, que são diferentes. Você tem o C minúsculo e o C maiúsculo ali. Isso pode resultar em cor de olho diferente, isso pode resultar em uma determinada proteína diferente sendo produzida, enfim. É uma espécie de recombinação que faz com que haja essa grande variabilidade genética durante a formação dos gametas. Já que uma das grandes vantagens da reprodução sexuada, ou seja, a reprodução que é feita com a formação de gametas, é justamente a possibilidade dessa variabilidade genética sendo produzida. Depois de ocorrer esse processo do paquítreno e possivelmente esse evento do crossing over, os cromossomos homólogos começam então a se afastar, tá? Mas eles ainda continuam interligados ali pelos chamados quiasmas, tá? São essas regiões onde ocorreu essa interação, essa ligação entre os dois cromossomos homólogos. E a gente termina com a chamada diacinese, onde você continua
fazendo essa condensação dos cromossomos, que vocês viram na aula passada, que é esse enrolamento, né? A cromatina começando a se enrolar muito para formar, de fato, o cromossomo, tá? Então os quiasmas vão escorregando, vão se afastando e com isso a gente termina essa formação dos quiasmas. Quando a gente termina de separar os cromossomos homólogos, eles ainda estão lado a lado, certo? Eles continuam lado a lado, porém não mais ligados. E agora a gente vai ter o desaparecimento do nucleolo e do núcleo. Com isso a gente libera os cromossomos para começarem a entrar na metáfase, tá? Então, metáfase 1. O que tem de diferente aqui? Na metáfase 1, a gente vai ter uma diferença em relação à mitose. O que acontecia na mitose? Os cromossomos formavam uma espécie de fila única na chamada zona equatorial da célula. Então você tinha uma linha com vários cromossomos enfileirados bonitinhos ali no meio da célula. O que vai acontecer na metáfase 1 da meiose? Aqui na meiose, a única diferença é que essa fila vai ser formada por pares, tá? É como se a gente tivesse aquela fila de festa junina, casalzinho dando mão, fazendo uma fila gigantesca. Então, imagina essa cena. O que a gente tem são os cromossomos homólogos, um do lado do outro, formando uma fila nessa zona equatorial. Então, ao invés de emparelhar apenas cromossomos unitários nessa zona equatorial, nós vamos ter esses cromossomos homólogos lado a lado se emparelhando na zona equatorial, tá? Já temos a formação do nosso fuso mitótico, os nossos centríolos já vão se deslocando em direção aos cromossomos. Para que então na anáfase esses centríolos puxem os cromossomos para os polos opostos da célula, como a gente viu na mitose. Porém, olha o que está acontecendo aqui, repara na imagem. A gente não está separando as cromátides irmãs. As cromátides irmãs permanecem juntas. O que a gente está puxando é um de cada cromossomo daquele par. Então, repare, o par 1 ali, cada cromossomo está sendo puxado para um lado. Par 2, cada cromossomo puxado para um lado. O que a gente vai ter? A separação dos cromossomos homólogos. Não das cromátides, mas do cromossomo inteiro. Com isso, a gente reduziu, ó, a palavra reducional aparecendo, ó, reduziu o número de cromossomos. Agora a gente não tem mais pares de cromossomos. A gente vai ter um cromossomo duplicado. Sim, ele tem duas cromátides irmãs, mas é um cromossomo apenas. Terminamos então a nossa meiófase 1 com a telófase 1. Tá? Nessa etapa nós vamos separar as células, começamos a reestruturar o núcleo e os cromossomos começam a se descondensar. A grande diferença é que essas células formadas são células haploides, ou seja, nós não temos 2 de cada cromossomo, temos apenas um cromossomo daquele par. Com isso nós terminamos essa grande etapa reducional chamada meiose 1. Aqui uma imagem simplificada para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Repara ali como na prófase 1, de forma resumida, começa a se formar o fuso mitótico, os cromossomos começam a se condensar, mas sempre colocados aos pares. E o núcleo desaparece. Metáfase 1, nós vemos esse alinhamento dos pares de cromossomos, certo? E os centríolos chegando aos cromossomos. A anáfase 1, temos a separação dos pares de cromossomos, né? Os pares homólogos são separados, já que os centríolos começam a puxar os cromossomos um para cada lado da célula. Então nós separamos os pares homólogos. E a telófase 1, essa separação da célula através de um processo de citocinese e toda a reestruturação do que uma célula deveria ser. Começa a refazer o núcleo, começa a descondensar os cromossomos. Então vamos para a meiose 2. Cada célula que a gente formou na meiose 1 vai passar por esse processo da meiose 2. Tá? Vai ser um processo equacional, ou seja, agora a gente vai manter o mesmo número de cromossomos que a gente tinha. A gente só vai separar as cromátides irmãs, que é o DNA duplicado, certo? Então é como se a gente tivesse uma espécie de mitose de células haploides geradas na meiose 1. Vamos ter os mesmos nomes aqui,
prófase, metáfase, anáfase e telófase, numerados com o número 2, já que estamos falando da fase 2 da meiose. Então, prófase 2, o que acontece? O que a gente já espera que tenha que acontecer. Os cromossomos começam a se condensar, nós temos os centrossomos se formando, fazendo o chamado fuso mitótico, certo? E o núcleo começando a desaparecer. Na metáfase 2, nós temos o mesmo alinhamento que nós vemos na mitose. Os cromossomos vão se alinhar de forma individual ao longo da chamada zona equatorial da célula, formando aquela fila única na nossa zona equatorial da célula. Tá? Nós temos, então, os centríolos chegando até os cromossomos para que na anáfase esses centríolos separem as cromátides irmãs de cada um daqueles cromossomos que estava na fila. Com isso, nós separamos as cópias de DNA das cromátides para que, então, na telófase 2, nós tenhamos, de novo, a descondensação do cromossomo para refazer a cromátide, a separação dessas células através da citocinese e a reestruturação daquele núcleo. E com isso, a gente consiga ter como resultado final 4 gametas, certo? Olha que o esqueminha simplificado mostrando que cada uma daquelas células geradas na meiose 1 vai passar pelo mesmo processo. Prófase 2 vai ter ali a condensação dos cromossomos, vai ter a formação do fuso mitótico e a desnaturação do núcleo. A metáfase 2 vai ter o alinhamento de forma única, uma fila única dos cromossomos, com os centríolos chegando para na anáfase 2 ter a separação das cromátides irmãs. Com isso separa-se as cópias de DNA, para na telófase 2 nós temos a citocinese dessas células, refazendo o núcleo e descondensando o cromossomo para a forma de cromatina. O resultado que a gente tem no final são 4 células gaméticas e haploides, tendo possivelmente várias recombinações, então cada gameta tem a possibilidade de ser único, bem diferente do que a gente vê na mitose, onde na mitose as células filhas são exatamente iguais às células mãe. Aqui, obrigatoriamente a célula filha vai ser diferente da célula mãe, já que primeiro a gente tem uma etapa reducional, então ela tem metade do cromossomo, já não é igual. Mas dentre as células filhas você pode ter diferenças genéticas graças a essa recombinação do nosso crossing over, certo? Com isso formamos os gametas que, ao se encontrarem, podem formar um zigoto. E manter então, graças a esse processo reducional, o número cromossômico da espécie nesse zigoto, certo? Esse é o processo de meiose. Terminamos a aula aqui. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no Facebook, beleza? Valeu então, galera, e bons estudos!